Shalom, o quebrantamento, o entregar-se, o render-se, ele traz para nós um efeito extraordinário, que é termos uma revelação mais clara da graça de Deus. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, nós vamos encontrar um chamado do Senhor para as nossas vidas e que nos revela a ação dessa graça sobre nós. Em João capítulo 1, o verso de número 9, ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós olhamos para isso, nós descobrimos uma coisa: com o pecado, não podemos entrar na presença de Deus. Ele é santo, perfeitamente santo, puro, e ele não pode conviver com o pecado. Então, para que nós possamos entrar na presença de Deus, é necessário que nós tenhamos o nosso coração purificado. É necessário que a graça de Deus venha em nosso favor. E uma das coisas que atrai o favor de Deus é o nosso quebrantamento. Por isso, quando ele diz, se confessarmos, confessar pecado não é para qualquer um. Confessar os próprios erros, a própria culpa, a própria iniquidade, isso é só para pessoas quebrantadas. Porque a pessoa orgulhosa não gosta de falar dos próprios erros. A pessoa orgulhosa não gosta de ser confrontada em relação aos próprios pecados. Então, quando nós olhamos para essa declaração da Bíblia, nós descobrimos que o quebrantamento nos leva à confissão. A confissão atrai o favor, a graça de Deus sobre nós, que nos purifica e que nos dá acesso à intimidade da presença de Deus. Graça, nós precisamos ter sempre claro diante de nós, graça não é Deus fechar os olhos para os nossos pecados. Então eu não posso simplesmente pensar que eu vou cometer os meus pecados e continua tudo muito bem e Deus me aceita porque Ele me ama, e não é assim. Graça é Deus tratar o pecado e Ele faz isso porque nos ama. Deus não trata o nosso pecado porque Ele não gosta de nós, não, é porque Ele nos ama. E exatamente porque o seu amor não tem limites, é que ele vem em nosso favor para tratar o pecado, nos purificar e nos limpar. Mas Deus não faz isso na marra. Deus faz isso quando nós desejamos. Por isso a confissão tem que acontecer, porque a confissão é a expressão clara de que nós desejamos ser purificados. Deus não precisa que a gente confesse para Ele saber que a gente pecou. Ele já sabe. Ele sabe cada pecado que você comete, que eu cometo. Ele sabe tudo o que pensamos, sentimos ou fazemos. Ele não precisa ser informado sobre isso. Então, por que confessar? Porque quando nós confessamos, nós externamos o nosso desejo de sermos purificados daquele pecado. E isso se chama quebrantamento. Então, precisamos de quebrantamento para nós buscarmos a graça urgente, apressadamente, não deixando para depois, mas sempre considerando que o nosso pecado é horrível, inconcebível para com a santidade de Deus. Então precisamos de quebrantamento para buscarmos a purificação, porque sem ela não podemos ver o Senhor.